Teve uma fase na minha vida que eu percebi que até ganhava dinheiro, mas não estava construindo nada que ficasse. Tudo era fluxo, nada era base. Veja, pessoal, a importância de você ter algo como base, algo que você possa se assegurar, se proteger, confiar e trabalhar todos os dias para poder conquistar as coisas na sua vida. Não adianta, como eu falei aqui em outros vídeos, o dinheiro passar só por você e você não se aproveitar desse dinheiro e construir algo. Como eu disse, dinheiro é apenas ferramenta. Riqueza, patrimônio, ativos são coisas que realmente fazem mudar a sua vida. Às vezes tem pessoas que tiveram a oportunidade, como eu falei, de ter a chance de conseguir dinheiro mais rápido, de conquistar patrimônio de um jeito, vamos dizer, mais fácil. Coisas que são adversas, são exceções. Você não pode ter como base essas pessoas que tiveram esses resultados, porque existem milhões e milhões de pessoas lutando, trabalhando, conquistando as coisas por meritocracia. Esse é o grande número de pessoas. E a gente tem que se basear, tem que procurar exemplos e maneiras de colocar na nossa vida daquelas coisas que realmente a gente pode colocar em prática, que a gente pode passar de um para outro. Não pegar uma exceção de um que esteve em um local onde as oportunidades eram bem mais fáceis de aparecer e copiar o que ele fez para aquela outra pessoa que tem mais dificuldade, não conhece ninguém, não teve pais para indicar, para ajudar, não ter um nome conhecido, vamos dizer assim, da família que é conhecido, que possa abrir portas e tal. A gente tem que pegar aquilo que realmente funciona para aquelas pessoas que estão começando do zero, estão construindo algo. E a primeira coisa é você ter um patrimônio, começar a ter alguma coisa para você ter como base. Foi uma das coisas que eu percebi na minha vida quando eu estava começando a refletir mais sobre o que realmente eu estava fazendo, para onde minha vida estava indo. E não estava indo para onde eu queria. Então eu precisava fazer a diferença, fazer coisas que pudessem mudar a minha realidade. E assim eu consegui mudar drasticamente várias coisas na minha vida. E por isso a importância de você entender isso cedo, porque você vai ter um tempo maior para poder ajustar as coisas na sua vida e começar a ter os frutos dessa mudança. Que é isso que a gente quer. Até onde eu sei, você quer mudar de vida, você quer crescer, você quer ficar rico, você quer ter patrimônio, coisas que você se orgulhe, e não só questão de orgulho, não só questão de ego, mas para trazer uma qualidade melhor de vida para você e para a sua família. Assim, eu penso que todos pensam desse mesmo jeito, até que nós estamos de acordo, certo? Depois que eu entendi que não estava tendo base, eu comecei a perceber que se eu parasse de trabalhar, tudo sumia. Não existia estrutura, não existia proteção e não existia segurança. Veja os pontos aqui que eu indiquei. Coisas que protegem você, que faz você crescer, que faz você ficar confortável na sua vida. E eu não tinha nada disto. Não tinha nenhuma proteção. Por mínimo que seja, ou pouco que seja, é alguma coisa, você já está na frente de outras pessoas que não têm nada. Então, a importância da gente saber criar essa base, saber criar essa base para poder começar a partir dela mudar as coisas, mudar o nosso pensamento, o nosso local. E com isso crescer. Veja bem, como eu falei aqui, o dinheiro só passava por mim, eu não tinha nada. Então o dinheiro passava e eu continuava sempre no mesmo lugar e tendo que recomeçar todas as vezes. Quando era por temporada, quando tinha uma temporada que realmente eu estava ganhando bastante dinheiro, eu vivia bem, eu fazia as coisas que eu gostava, eu ia para os lugares onde eu gostava, só que aí esse tempo passava e eu voltava de novo para o mesmo local, do começo, sem nada, sem patrimônio, sem dinheiro, só com contas, dívidas
e tal. Só que quando você realmente quer mudar, você procura maneiras de consertar esse problema, porque isso é um problema. E eu comecei a pesquisar, comecei a ler, comecei a ver os exemplos, como eu falei, de quem eu poderia replicar. Às vezes você pode pegar exemplos de pessoas que você não pode replicar, mas pode usar como motivação. Ajuda bastante você a ver o caminho e enxergar aonde você quer chegar. Isso também é muito importante. Só que veja a importância de você construir algo para poder se proteger, ter uma estrutura para poder trabalhar e saber que você não vai ficar vulnerável para os problemas que virão. Então foi aí que eu entendi. Eu não precisava de mais dinheiro. Eu precisava de patrimônio. Patrimônio é tudo aquilo que permanece, gera valor, não depende do seu esforço direto, protege sua renda futura e sua riqueza. Olha só a importância do patrimônio. Ele gera valor, ele protege, ele permanece durante anos e anos e cuida da sua renda futura e da sua riqueza. Por isso a importância de você investir no patrimônio, não só no dinheiro. Como eu disse, sendo repetitivo aqui, dinheiro é só ferramenta. Você precisa saber usar esta ferramenta para poder alcançar os objetivos e, consequentemente, construir o patrimônio. Patrimônio esse que vai cuidar de você durante anos e anos e anos, sem depender diretamente de você estar ali cuidando o que você faria se estivesse no trabalho, gastando seu tempo, gastando a sua saúde física, a sua saúde mental, né? Por algo que você não quer fazer, que você não gosta de fazer, para poder se manter nesta vida que você quer. Então, a importância da gente construir patrimônio, esse patrimônio vai cuidar de você durante muitos anos. Só que no começo ele será pouco. Todo mundo começa por baixo, todo mundo começa com pouco, mas você está construindo algo que vai cuidar da sua vida, um pouco da sua vida no começo, mas depois ele vai começar a cuidar da sua vida por completo, por muitos e muitos anos, várias coisas. Talvez no começo seja difícil porque você quer ter os benefícios, os grandes benefícios logo cedo, só que na vida real não é assim. Como eu falei anteriormente, algumas exceções conseguem ter esses benefícios logo cedo, porque tiveram oportunidades, estiveram no lugar certo, nasceram no berço de ouro e tiveram a ajuda de outras pessoas para poder conquistar essas coisas mais rápido. Mas como a gente não está pegando isso como referência, porque não pode ser replicável para outras pessoas no mundo todo e em todos os lugares, então não serve como exemplo para nós aqui. Como eu disse, a gente pode falar sobre eles e tal, é muito bom para que a gente veja e tenha como meta chegar até esse local, essa situação de vida. Mas a gente precisa saber que no começo de tudo, quando a gente começa do zero, vem do zero, sem estrutura, sem valor, sem patrimônio, sem riqueza, a gente precisa fazer as coisas que levarão a gente a viver isso um dia, começando de pouco. Mas o importante é a gente começar. Coisa que você já está fazendo aqui, assistindo esse vídeo, aprendendo comigo, eu conseguindo passar para você um pouco da experiência que eu tenho em algumas coisas, em negócio, em investimentos, em economia, para que você possa refletir e colocar em prática e você mesmo dizer, aquilo que o Ricardo falou não deu certo, aquilo que o Ricardo falou deu certo, e tirar suas próprias conclusões e saber quais são os benefícios que você tem colocando em prática essas coisas, aprendendo essas coisas. Qual é o retorno? Isso é a importância, como eu falo no vídeo de hoje, a importância de você criar patrimônio para poder este patrimônio cuidar de você no futuro. Aos poucos, começa aos poucos, depois esses poucos se torna médios, depois esses médios se tornam grandes e assim sucessivamente. As pessoas que já estão aí no topo, no patamar, foi porque coisas aconteceram, eles fizeram isso mais cedo
coisa, familiares antes de fizeram isso mais cedo, construíram patrimônio, aproveitaram as oportunidades para construir esse patrimônio e hoje estão vivendo, desfrutando dessa situação de vida. Como disse o Warren Buffett, para que alguém desfrute da sombra de uma árvore, alguém teve que plantá-la. Espero que você entenda esta frase e ela possa ter sido proveitosa para você e você possa perceber, ter a percepção de que tudo na vida, tudo de grande, de valioso, começa com uma plantação, você plantando para colher no futuro. Vou te mostrar um modelo estrutural. O fluxo leva à retenção. A retenção em conversão. A conversão em proteção. E a proteção em escala. Esse é o grande jogo que fará a diferença em sua vida. Se você conseguir colocar em prática este modelo, você terá grandes resultados, que é o que empresas e empresários e pessoas bem-sucedidas fazem. Então, se eu já te dei um modelo comprovado de que dá certo e que teve os melhores resultados, a partir de agora você tem que colocar em prática. Como eu disse, saber quais resultados você tem no seu local, na sua situação, com o que você tem. Colocar em prática para saber quais os resultados. A partir dos resultados que você tiver, você vai analisar e saber onde tem que melhorar, onde tem que ajeitar, onde você é muito bom e poder ficar melhor ainda, melhorar os pontos negativos para poder criar a riqueza que a gente fala aqui e transformar em patrimônio. Agora veja só a diferença entre empresa e pessoa. Empresa transforma lucro em patrimônio. Pessoa transforma renda em consumo. A empresa protege ativos. Pessoas protege estilo de vida. Então, meus amigos, qual dos dois você quer proteger? Você quer criar? Você quer ter ativos? Você quer ter estilo de vida? Essa é a diferença, é a grande diferença que você vai ter que escolher qual desses dois caminhos você vai escolher para poder viver, para poder investir sua vida. E sabendo que ao escolher você terá resultados diferentes. Depois que você estiver no caminho, você pode até mudar de direção, mas vai ser mais demorado. Entender que vai levar mais tempo para você poder voltar ao caminho certo, se você errar. E se você escolher o caminho certo logo cedo, você vai poder trilhar um caminho mais fácil na sua vida e poder ter resultados mais rápidos. Então tudo depende de você, das suas escolhas, do seu modelo de pensar. Os seus pensamentos levarão aos seus hábitos que levarão às ações e as ações que trarão os resultados. E o tempo é que vai dizer se os resultados são bons ou ruins. Agora vamos a alguns tipos de patrimônio: marcas, sistemas, canais, contratos, distribuição, tecnologia, dados, propriedade intelectual, participação societária, ativos digitais e base de clientes. Veja a quantidade de coisas que você pode construir e transformar em patrimônio. É questão de você ir atrás, você querer ir atrás, querer mudar, querer construir o patrimônio para que esse patrimônio possa cuidar de você e da sua família. Tem diversos caminhos, só que hoje em dia a maioria das pessoas estão distraídas com diversas outras coisas que não vão cuidar dela durante o passar do tempo. No futuro, vai ser só naquele momento, uma coisa temporária que vai passar o tempo e ela vai esquecer. Então, a importância da gente dar valor a essas coisas, a esse patrimônio, para que ele possa cuidar da gente no futuro, sem a necessidade de ficar dependente dos outros. Riqueza gera renda. Patrimônio protege riqueza. E sistema sustenta patrimônio. Agora vamos para algo prático. Pare de pensar só em renda. Crie fontes de fluxo previsível. Retenha capital. Transforme dinheiro em ativos. Organize juridicamente. Estruture
estruture crescimento. Pense em base e não em luxo. Esse é um dos grandes ensinamentos que eu acho que eu já dei aqui em todo o canal. Você precisa criar todo esse sistema, toda essa estrutura para poder realmente fazer as coisas mudarem na sua vida. Mudar a história da sua família. Ser aquela pessoa que vai fazer a diferença, que todos vão olhar e vão dizer: rapaz, aquele cara ali é diferenciado. Aquele cara está fazendo algo diferente. Algo que eu quero participar também, que eu quero ajudar. Então, a importância de você estudar como começar, como eu disse, na sua maneira, do seu jeito, com o que você pode fazer. Uma vez feito isso, você vai trabalhar dia após dia, saber por que está saindo da cama, porque está passando por problemas, resolvendo problemas, dificuldades, para poder conquistar algo melhor no futuro. Organizar a sua vida, da sua família e de todas as pessoas que você gosta. E tudo isso começa aos poucos, trabalhando um dia após o outro, aprendendo, errando, voltando do início e começando de novo, mais experiente, mais preparado, e os resultados virão mais rápido. Por isso a importância de você criar todo esse sistema, ter todo esse entendimento sobre o que realmente faz mudar a vida das pessoas. Tanto para você que não tem nada, como para as grandes empresas, grandes empresários que têm milhões e bilhões de reais, de dólares e várias outras moedas, usam para poder se manter nesse nível tão alto, nesse nível tão grande de dinheiro, de situação, de status. E a partir daí, quando você tiver tudo isso assegurado, tudo isso construído e preparado, com patrimônio cuidando de você, aí sim, você pode começar a curtir a vida, a desfrutar do luxo, a desfrutar da riqueza, aproveitar o que a vida tem de melhor. Não adianta você também passar todo esse tempo cuidando, construindo, se esforçando, se dedicando a uma coisa e não aproveitar o que a vida tem de melhor para lhe entregar, para lhe mostrar. Por isso a importância da gente saber qual a situação que a gente está atualmente e poder identificar e fazer o que é preciso naquele momento. Saber aproveitar o momento, se é de construir ou é de desfrutar. Empresas não querem dinheiro, querem base. Empresas não querem fluxo, querem estrutura. Empresas não querem lucro, querem patrimônio durável. Eu espero, meus amigos, que até aqui vocês tenham entendido a importância de ter patrimônio, de construir algo que vai cuidar de você durante os anos, porque isso é o que faz sentido de você estar se dedicando, se esforçando todos os dias para poder construir algo seu, algo que vai cuidar de você. Como vocês viram aqui, as empresas não querem só dinheiro. Dinheiro vem e passa, mas elas querem algo que construa a base. Construindo a base, elas podem tomar novos rumos, construir mais e mais coisas para poder permanecer melhor, permanecer competitivas, permanecer grandes, lucrativas e no mercado. Então, como eu já disse, a gente precisa colocar em prática na nossa vida isso. Porque a partir disso, a gente vai poder conquistar as coisas que a gente quer, os sonhos que a gente quer, a vida que a gente quer. Então, nada mais importante do que a gente saber qual caminho é que vai trilhar para poder chegar onde a gente quer. Não adianta a gente ficar só imaginando, pensando como seria, como queria, se a gente não colocar em prática. Se a gente primeiro não mudar a nossa mentalidade, entender quais são as coisas importantes e quais são as coisas que realmente trazem resultados, para depois colocar em prática. E com isso a gente receber os resultados dessa prática, sejam eles bons ou ruins. Veja a importância desse momento. Você vai receber resultados ruins e resultados bons, mas não quer dizer que eles sejam um fim. São apenas retorno do que você colocou em prática. Não tem por que você ficar triste ou extremamente alegre achando que tudo vai ser perfeito. Não, você tem que ver, aprender com aquilo, né, e saber
que você está tendo resultados para poder encontrar direção que vai te levar aos seus objetivos, aos seus resultados. Se você recebeu um resultado ruim, você vai aprender e saber que aquilo que você está pensando, aquilo que você fez, aquela ação, não é certa. Então, se não é certa, a outra, ou alguma coisa contrária àquilo, é a certa. Então, a gente só tem que mudar a direção e caminhar para a direção certa para alcançar os nossos objetivos. Do mesmo jeito, se a gente fizer uma coisa e ela trouxer coisas boas, trouxer resultados bons, a gente tem que também ter a percepção de entender que algo diferente daquilo vai trazer os resultados ruins, os resultados errados. Então a gente não pode fazer as coisas que sejam diferentes daquilo que está nos levando aos nossos objetivos, que está trazendo resultados bons. Espero que vocês tenham entendido o que eu falei aqui para poder vocês conseguirem colocar em prática e ter, claro, os resultados bons. Se esse vídeo te fez pensar diferente, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque essa série não é sobre ganhar dinheiro, é sobre construir estrutura. No próximo vídeo vamos entender como empresas escalam riqueza e pessoas escalam custos. Até a próxima. Valeu, pessoal!